Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do Leonardo, que foi aprovado no concurso da Receita Federal, em segundo lugar para o cargo de auditor fiscal. Então ele vai contar para a gente como é que foi a trajetória dele até a tão sonhada aprovação, quais foram as dificuldades que ele enfrentou. Então seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. E já se apresente para quem está assistindo a gente. Tá, primeiramente é um prazer estar aqui. Nunca imaginei que eu estivesse aqui tão rápido. Mas então, meu nome é Leonardo, sou do interior de Goiás, Itapuranga, moro em Brasília há alguns anos, sou formado em Engenharia Civil e estou aqui agora. Tenho 28 anos e é um prazer imenso estar aqui dando a entrevista. E conta pra gente então da engenharia, como é que você foi para os concursos públicos, se você já tinha algum objetivo quando você começou a estudar ou não, você só queria mudar de vida, como tudo começou? Então, quando eu fazia o curso, no início eu estava bem animado com a área e tal, mas quando chegou no fim da faculdade, eu vi que não era muito bem o que eu queria para a vida. Infelizmente eu tive esse insight já no final, mas eu não me abalei tanto por isso. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre concursos e vi que ali eu poderia, com a bagagem que eu já tenho da faculdade, de ter aprendido a estudar, coisas afins, eu vi que poderia conseguir uma vaga no concurso. Então, desde então, eu comecei a preparação. E você seguiu estudando da mesma forma que você estudava na faculdade? Não, é completamente diferente. Até porque no concurso a gente tem 20 matérias simultaneamente, ao passo que na faculdade você tem 6, 7 disciplinas, né? A forma de gerenciar é muito diferente. Uhum. E você começou estudando por qual concurso? Já foi para a Receita mesmo? Não, eu comecei estudando para o concurso da DASA em 2019, que é uma agência reguladora do Distrito Federal. O edital saiu em 2020, fiquei muito animado e tal, mas veio a pandemia e o concurso foi suspenso. Então, desde aí eu não parei mais de estudar para esse concurso. Só que eu estudei por esse concurso durante 1 ano e meio e não tinha nenhuma perspectiva de volta. Então, em 2021, quando o edital da Receita começou a esquentar, e a Receita era um objetivo, porque eu queria a DASA como concurso escada. Então eu pensei, será? Será que eu consigo fazer? Se não sair em 2021, eu vou começar a estudar para a Receita, do zero. Vou largar a DASA e vou entrar vou entrar de cabeça nesse novo projeto, né? E como não saiu no final de 2021, desde então eu comecei por volta de novembro a estudar para a Receita, focado, assim, já aprendendo as matérias básicas. Aí em 2022 eu tinha o objetivo de fechar o edital até o meio do ano, primeiro semestre. Consegui fazer 80% do que eu deveria ter feito. Saiu a autorização da Receita em junho, deu aquele aperto no coração. Saiu a autorização, o edital de Minas em junho, e aí eu tive que fazer uma decisão. Eu tinha estudado boa parte da Receita já, só que eu não tinha certeza se era mais vantajoso do que o de Minas, que tinha mais vagas. Então, eu pensei muito, comecei a estudar as disciplinas específicas de Minas para poder decidir, mas eu acabei não curtindo muito o estudo da área específica de Minas e resolvi cair de cabeça na Receita. Só que quando eu tomei essa decisão, eu ainda tinha que escolher entre o cargo de auditor e de analista, porque eu não tinha certeza se eu conseguiria obter aprovação no de auditor. Mas assim, eu pensei muito e falei, cara, eu já estou estudando auditoria, já estudei tantos direitos, ainda faltavam algumas disciplinas e eu falei, vai ser esse aqui mesmo, seja o que Deus quiser. Pois é, e conseguiu essa colocação, né? Mesmo com esse surpresa medo. muito grande, muito boa. Porque todo mundo acha que, né, quem consegue as primeiras colocações são pessoas, né, com certeza que vão passar, pessoas que realmente estudam há muitos anos, que sempre estudaram, e no fim todo mundo passou por esse processo, né? Os primeiros colocados Sim. no fim também tiveram medo, né, e tudo mais, tiveram que fazer escolhas. Então você contando pra gente isso é muito importante, né? Se tinha uma coisa que eu não tinha, era certeza, em nenhum momento da prova. Só tive certezas agora, depois do resultado preliminar da discursiva. Pois é, então, olha só onde você chegou. E como é que você conheceu estratégia? Você começou a estudar com estratégia desde quando? Eu conheci estratégia fazendo pesquisas na internet mesmo. Na época, em 2019,
2018, 2019, que eu já conhecia estratégia, eu vi algumas aulas zero que vocês disponibilizam em cada disciplina e achei muito bom. Eu falei, pô, se a aula zero é assim, imagina todas, né? Então eu adquiri o estratégia. Eu lembro que até pedi de presente de aniversário para o meu pai, a primeira vez que eu tive estratégia. Foi muito bom, eu gostei, então desde então eu continuei. Eu tenho um relacionamento de uns 3 a 4 anos com estratégia já. Boa. E quais ferramentas que você mais utilizou nesse processo todo e quais você acha que foram um diferencial para você? Porque, enfim, não tem segredo, né? Para cada pessoa funciona de uma forma, Isso. mas contando da sua experiência, o que você usou e o que você acha que realmente fez a diferença? Tá. Desde sempre eu preferi os PDFs. Só que no concurso da Receita essa regra não foi 100% válida. Quando eu estudava para a DAS, eu estudei 95% do conteúdo por PDFs. Eu destacava o material do meu jeito, nos pontos onde eu podia revisar só vendo os destaques. Só que quando eu me deparei com tantas matérias novas, eu acabei me socorrendo a algumas videoaulas. Por exemplo, em contabilidade, com as aulas do Silvio Sandi, usando o método SS. Português da FGV, que é coisa de outro mundo, não tem nada a ver com português de outras bancas. Assisti a aula da Adriana Figueiredo até a última semana. E outras matérias, como direito administrativo, constitucional, as que fazem parte do ciclo mais básico, eu realmente utilizei o PDF com os exercícios, meus grifos. Você fez muita questão? Muita questão. Até fiz o cálculo antes de vir para cá, a média de questões que eu fiz. Só no pós da Receita deve ter sido em média de 8.000 questões. Isso num período de quanto tempo? De 3 meses e meio, acho. Muita coisa, né? Sim. E você acha que fazer questão é um diferencial? Eu acho que é o ponto que vai te mostrar ali como a banca cobra, né? Não adianta você saber o conteúdo, não adianta você saber você ser expert no conteúdo, se você não souber como vai ser cobrado. Você vai saber várias coisas, mas não vai saber o que vai ser pedido. Então, fiz muitos exercícios, especialmente da FGV. E qual foi a matéria que você mais teve dificuldade, além do português que você acabou de citar? Essa pergunta vai ser, na verdade, quais? Português imprevisível, treinei apenas por questões. Fluência em dados foi uma surpresa grande para mim. Nunca tive muita afinidade com a área de TI, então eu tive que assistir muita videoaula do professor Eric, que vocês disponibilizaram, e muito boas, por sinal. Inglês, eu era praticamente zerado em inglês, tinha um desempenho péssimo. Comecei do zero, fiz esqueci o nome agora. Que a Adriana Belo fala pra gente fazer, o nosso glossário. Fiz o glossário, todas as palavras que eu não conhecia, fiz todas as questões da FGV, anotei tudo. E, acho que foram basicamente essas, as mais difíceis. Você chegou a usar a trilha estratégica? Não. Como que você montou o seu planejamento? Você tinha uma quantidade de matérias e de horas que você se disponibilizava? Sim. por dia? Eu, no início do estudo, do pós-edital já, do pré-edital, não tinha muita definição, até porque eu estava conhecendo as matérias. Eu não sabia direito onde eu estava pisando ainda. Mas, primeiro eu contei com a ajuda de uma consultoria, mas eu tinha minha planilha do Excel, em que eu montava as matérias e eu repeti por basicamente 12 semanas a mesma sequência de matérias. Eu estudava por volta de 6 a 7 por dia. E isso dava quantas horas, mais ou menos? Horas líquidas por dia, em torno de 6 a 7. Isso inclui fim de semana, feriado? Fim de semana, carga horária maior. Eu preferi estudar no fim de semana. Eu acabei tendo férias durante o período de estudos da Receita, mas enquanto eu trabalhava, eu dedicava a maior parte do meu tempo no fim de semana. Dia inteiro estudando, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, então não foi um grande problema para mim. Sim. Às vezes eu saía, ia comer no restaurante, ia ver um filme para desestressar, mas Não passava geral. disso, né? Grandes festas, isso, nada disso. não. E os seus familiares e seus amigos te apoiaram? Eu sempre tive muito apoio dos meus familiares. Desde que eu estudei, que sempre minha mãe falou, meu filho, faça um concurso na vida, é uma estabilidade maior. Minha mãe sempre me incentivou a estudar muito, então desde pequeno, eu sempre sentei e estudei. Eu até falei para ela, mãe, até dessa vez eu sentei ali na nossa cadeirinha e estudei para a prova da Receita, né? Porque eu passei férias lá na casa dela.
Então eu estudei uma boa parte do tempo lá. Tive apoio do meu namorado quando eu estudei em Brasília, 100% do tempo também. Sempre ali me acudindo nos momentos de ansiedade que tinha, não tinha jeito. Então, sempre teve essas pessoas ao meu lado. E também dos amigos. Eu tenho amigos concurseiros também. A gente divide as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos, as mesmas ansiedades. A gente sai para falar mal da FGV. Mas foi isso. Apoio é fundamental. Você tinha amigos que também estudaram para Receita? Sim, tenho 2 amigos que estudaram para Receita também. E aí vocês também estão trocavam na lista. informação. Ah, é? Sim, Olha só, podem vir da entrevista. com certeza. E o que que o estratégia significa para você? Você acredita que ajudou na sua aprovação? Ajudou muito. A capacitação dos professores, assim, foi o diferencial para mim. Igual eu já citei, né? Usei muito o método SS, vi muitas vezes o Silvio Santos resolvendo questões e quando eu me deparei eu já resolvia questões igual a ele. Via a Adriana Figueiredo interpretando as questões da FGV e quando eu ia resolver as questões eu estava fazendo igual a ela também. Então, assim, você acaba aprendendo, né? Com o pessoal que sabe mais que você. Uhum. Revisava por questões dos PDFs, enfim, usei muito material. E qual é a sensação de participar aqui desse evento, vir aqui, conhecer outros colegas que também passaram no mesmo concurso, conhecer os professores que vocês vão ver também ao longo desses dias aí? Olha, minha ficha não caiu ainda, sinceramente. Até agorinha que eu tava, enquanto eu vinha pra cá, eu pensava, meu Deus, isso é real. Eu olhava assim o voo, falava, meu Deus, não é possível que eu tô aqui já. Porque a Receita foi o meu primeiro concurso fiscal. Eu nunca imaginei que eu conseguiria passar. Apesar de eu já ter uma bagagem de concursos anteriores, que, apesar de eu não ter feito, contribuíram, eu nunca imaginei que seria de primeira, assim, chegar nesse lugar. E o momento da prova, como foi para você? Ficou muito ansioso? Conseguiu controlar um pouco mais? Então, no dia anterior à prova, durante a noite eu fiquei um pouco ansioso, assim, pensando muito naquilo e tal. Tinham matérias que eu não tinha concluído ainda, principalmente específicas. Então, eu e meu namorado tivemos a ideia de ir lá no local de prova, visitar, ver como era, para poder eu me acalmar um pouco. Eu fiz isso, me acalmei, voltei, estudei o restinho de matéria que tinha e consegui dormir tranquilo durante a noite. Nossa, eu nunca vi ninguém visitar, não. Visitei o local de prova durante a noite. Legal. E isso te acalmou, então? Sim, me acalmou muito. Eu olhei o lugar onde eu iria estacionar, pensei o que eu faria lá no dia, falei, vou estacionar aqui, pegar minhas últimas anotações, revisar e entrar para a prova. Isso vai me deixar tranquilo, então é isso que eu vou fazer. Caramba! E depois, quando você saiu da prova, você tinha a sensação que você tinha ido tão bem a ponto de chegar numa colocação dessa? Não, de jeito nenhum. Isso nem passou pela minha cabeça. Eu falei, não, foi uma boa experiência aqui, mas a prova estava num nível surreal. Então, eu achei que não era para mim ainda, sabe? Principalmente depois que eu saí da prova 2. Porque quando eu me deparei com a prova discursiva, que foi um choque de conteúdo, foi muito diferente do que a gente esperava, e eu vi os colegas falando, nossa, ainda bem que a discursiva veio para dar uma aliviada. Eu falei, meu Deus, para mim não aliviou, foi nada. E agora, né? Então eu fui para casa, assim, eu não estava tão triste. Eu, de certa forma, eu tinha aceitado que talvez não teria dado certo, mas eu não sabia que a prova teria sido tão difícil para todo mundo. Então, só depois eu tive noção de que eu estaria bem. E qual dica você tem para dar para alguém que gostaria de prestar para o mesmo cargo, né, para o mesmo concurso também, futuramente? Eu digo assim, claro que, né, com o tempo passando as coisas mudam, mas assim, alguma matéria que você viu e que te pegou de surpresa, o que você viu ali na hora da prova que você gostaria de indicar agora para as próximas pessoas? Tá, uma coisa que aconteceu na prova. Por exemplo, na prova 2, o meu foco, eu tinha 2 planos para a prova. Primeiro, o que eu tinha mais preparado, chegar, ver a prova discursiva, rascunhar e fazer o objetivo. Porque depois facilita a execução da prova discursiva. Quando eu cheguei, me deparei com 2 questões que eu, ali naqueles 30 primeiros segundos, eu não sabia responder. Eu falei assim, plano B agora. Peguei meu plano B, fui para as matérias mais fáceis da objetiva que eu achava enquanto eu raciocinava
e pensava em alguma coisa para escrever na discursiva. Então eu tentei terminar a prova o mais rápido possível, a objetiva, e dediquei quase metade do tempo todo à discursiva, tentando puxar alguma coisa da memória, tentando me tranquilizar, tentando vencer tudo aquilo em 4 horas e meia. Então pode ser uma dica, né, É, também. e também tem... Outra dica é você conhecer bem as matérias. O pré-edital foi muito importante, porque eu já estava bem preparado para a FGV, conheci os métodos de cobrança, principalmente das disciplinas que sempre se repetem, mas é claro que tem surpresas também, né? Para mim, inglês foi uma grande surpresa, eu estava bem preparado para espanhol. Tive que começar do zero, segui todas as dicas da professora Adriana Bello, montei meu glossário, confiei, fui razoável, mas pelo menos eu não zerei, que era o meu maior medo, né? Fluência em dados. Vi as aulas gratuitas que vocês disponibilizam do Eric no YouTube, anotei tudo que ele falava, passei para as questões e eu confrontava as questões do PDF com as minhas anotações das videoaulas, montei o meu resumo nesse ponto e aquilo me ajudou muito. Das 6 questões de fluência de dados que eu sabia resolver, acertei todas as 6. As outras 4 que eu errei é porque eu realmente não sabia, eu já sabia isso antes de ir para a prova. Você fazia como suas revisões, normalmente? Eu tinha métodos diferentes de revisão, dependendo da matéria. As matérias como direito constitucional, administrativo, tributário, auditoria e até exatas, eu revisei muito por questões que eu já tinha resolvido. Eu já tinha as resoluções prontas, eu sempre anotava minhas resoluções. Ou algum comentário de colega que eu achava importante. Então, assim, toda semana eu procurava. Eu montava um ciclo que começava na sexta e terminava na quinta. E entre terça e quinta, eu procurava só revisar coisas que eu já tinha visto. Então, algumas matérias eu revisava por questões que eu tinha feito. Outras, como português e contabilidade, eu gostava muito de ver os professores resolvendo as questões. Eu gostava muito de ver o Silvio Santos resolvendo questões. Aquilo me dava uma tranquilidade muito grande. E eu acabei pegando o jeito de resolver a questão. Da Adriana, da mesma forma. E outras, eu fiz por resumo mesmo. Inglês, glossário. Eu revisava toda semana o meu glossário, porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Fluência também, glossário. Economia, que foi o terror de todo mundo nessa prova. Eu revisava por questões. Tive que aprender do zero também. Eu acabei, inclusive, antes de começar a revisar, eu via o PDF várias vezes do Estratégia para tentar internalizar aquela matéria, mas depois eu peguei um pouco o jeito. Boa. E você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não cheguei a pensar em desistir. Eu pensava que se desse errado ali seria o começo. Eu já vinha de tanto tempo assim estudando para a DASA, tive que esperar uma prova que nunca nem chegou. Falei, bom, pelo menos agora eu estou numa área que se essa prova não der certo, tem outra, depois tem outra, depois tem outra. Então eu vou aproveitar meus conhecimentos, pelo menos, né? Inclusive essa foi um dos motivos pelos quais eu mudei de área. E qual é a sua expectativa agora para o futuro? Agora eu quero realizar vários sonhos que o cargo possa me permitir, né? Viajar, reformar a casa dos meus pais, ter um imóvel, conhecer novas pessoas, um novo ambiente de trabalho. É tudo muito surreal, assim. São muitas coisas que passam pela cabeça, mas a ficha tá caindo aos poucos ainda. Os pés vão chegar no chão daqui a um tempo. E você indicaria uma estratégia para o pessoal que está começando a estudar agora e que está aqui procurando palavras de quem foi aprovado? Com certeza, indico sem chance de errar. Sigam a dica dos professores, aprendam aquilo que é muito importante. A gente tem a trilha, que ajuda você a se planejar. Eu não usei a trilha, mas eu acho que é uma ferramenta muito importante, assim, que pode te ajudar a perder bem menos tempo. Pena que eu vi isso só depois. No mais, é isso. Muito bom. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, né? Aquela mensagem que até você gostaria de ter escutado lá no passado para te dar mais motivação para seguir em frente. Então, qual que é a sua mensagem? Primeiramente, nunca desista. Não é todo dia que você vai estar motivado para estudar, mas mesmo assim, vai lá, estuda um pouquinho. Só não perca a constância. Entrar num cargo de alto nível é possível, sim. Eu achava que não era, mas eu me surpreendi comigo mesmo.
Então, é muito importante que você confie, ache o seu método, ache a forma que mais te ajude a aprender e um dia você vai chegar lá. É isso, consegue uma excelente colocação, né, em um excelente cargo, também num excelente concurso, então tudo é possível, né, Leonardo? Sim, Muito obrigada, então, aqui pela entrevista, parabéns pela sua muito aprovação obrigado. e muito sucesso, tá bom? Obrigado. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, a gente se vê num próximo vídeo, então continue navegando aí no nosso canal, até a próxima!